A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus os abençoe aqui mais uma vez para trazermos uma reflexão da palavra de Deus. Estou grato a Deus por essa oportunidade, meus queridos, vocês que nos acompanham aqui, pela internet, pelos canais aqui do Facebook, a página do Pastor Diego, pelo YouTube, Pastor Diego Ramos, servo de Cristo. Louvado seja o Senhor, porque assim, meus irmãos, são todos aqueles que servem a Deus na congregação, tem algum ministério, algum dom e quer usá-lo para benefício da igreja, do corpo de Cristo. Assim somos nós. Não somos sábeis em nós mesmos, somos dependentes da graça de Deus. Há servos de Deus, obreiros, pregadores, bem mais qualificados que nós. Mas de alguma forma queremos ajudar também, trazendo luz, trazendo conhecimento. Aqui no nosso canal nós sempre expomos a palavra e também conteúdos que venham edificar na minha e tua vida. Por isso, dado, meus irmãos, a nossa correria do dia a dia, os afazeres da igreja, do lar, nossos vídeos são sem edição. Os nossos vídeos, o máximo que nós colocamos é a thumbnail, Por vezes fazemos isso quando dá tempo, Então, irmãos, o intuito meu é colocar o conteúdo, aqui no canal. Eu quero compartilhar nesta feita uma mensagem, meus irmãos, para a nossa edificação. Se encontra em Filipenses capítulo 3, versículo de número 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo de número 2. É uma breve reflexão para a nossa alma, para a nossa vida, para a igreja local. Amém? Que diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Amém. Irmãos, olha que coisa interessante. Paulo, ele está aqui na epístola aos Filipenses, escrevendo esta igreja nesta cidade de Filipos, na Grécia. Amém? E ele está orientando aqui para um afastamento, Para um afastamento dos irmãos, De pessoas problemáticas. E por 3 vezes ele usa aqui a palavra acautelar. Eu quero ler aqui a nota para vocês. Paulo adverte contra os judaizantes, usando 3 termos para descrevê-los. Um termo depreciativo, cães, geralmente usado pelos judeus em relação aos gentios. Amém? Então, irmãos, os cães são os judaizantes. Por quê? Eles apregoavam que os judeus, ou os cristãos gentios, se viessem no mundo para a igreja de Cristo, teriam que ser circuncidados. E nós sabemos que a circuncisão só tem valor com o judeu, Um judeu pura raiz, um judeu ortodoxo, Mas nós sabemos que o evangelho da graça de Deus, meus amados irmãos, a único pedido, a única ordenança que se tem é que aceitem a Cristo pela fé e não mais pelas obras de circuncisão ou até mesmo, meus irmãos, a prática da lei, regida, Então, irmãos, Paulo ele está falando acautelai-vos. Acautelar é uma palavra, é um termo usado para tomar cuidado. É um termo usado, meus irmãos, para repreender. Olha, vai com calma, acautelai-vos, Evitem, esse tipo de pessoa. Então, ele chama, meus irmãos, os cães, acautelai-vos dos cães, estes homens judaizantes. Eles não criam em Cristo. Eles não criam na totalidade do evangelho da graça de Deus. É fé, pela fé somente. E o que eles queriam? Estes cães, estes maus obreiros, que ele fala aqui também,
os da circuncisão: olha, você pode vir aceitar a Jesus, pode participar da nossa igreja, porém você tem que ser circuncidado, você tem que guardar a lei, você tem que ser como nós. Nisso já fugia da fé, do evangelho da graça de Jesus Cristo. E Paulo era o quê? O apóstolo dos gentios. Ele não era apóstolo dos judeus, mesmo ele sendo judeu. O apóstolo judeu é Pedro, mas Paulo, ele é apóstolo dos gentios. Ele foi levantado por Deus para pregar para os gentios. E é isso que ele fazia, ganhava almas. Esse termo, da circuncisão, os cães, os maus obreiros que estão impondo esta regra antiga para os crentes novos, eles não estão fazendo um favor a Deus. Eles não estão ajudando a Jesus, eles não estão ajudando a igreja, eles estão colocando um peso desnecessário na igreja, um peso desnecessário para os novos irmãos. É isso que nós precisamos tomar cuidado com que os maus obreiros. Temos que tomar cuidado com os maus obreiros. Quem são esses? Atrapalham o desenvolvimento no evangelho, na igreja local, e também levando os irmãos a acreditarem em coisas desnecessárias. Peso demais na obra, irmãos. Fica dificultoso avançar o evangelho. Estes maus obreiros, estes da circuncisão, que são os judaizantes, estavam prejudicando o ministério de Paulo, porque Paulo, ele ganhava as almas e granjeava na igreja, e eles, com o seu peso, afastava estes irmãos da igreja. Será que nós estamos fazendo um favor a Deus, um favor ao evangelho, à obra de Deus, ajudando a colocar as almas lá dentro? Mas veja bem, pastor, nós temos que, colocar os parâmetros, No mundo não pode estar na igreja, E da mesma forma que a igreja não deve estar no mundo. As pessoas que vêm do mundo para a igreja, elas não trazem o mundo para a igreja. São quando nós queremos desviar do evangelho e queremos seguir os padrões do mundo estando na igreja, aí sim, esses crentes que não são convertidos verdadeiramente acabam trazendo o mundo para dentro da igreja, o costume do mundo, o jeito do mundo, as palavras do mundo, irmãos? Então isso é uma coisa que nós devemos combater, meus irmãos, dentro de nós, a começar no nosso pensamento. Em segunda ideia, em segunda hipótese, ajudar os nossos irmãos mais fracos da fé. Terceira hipótese, meus amados irmãos, nós devemos, queridos irmãos, ajudar a igreja local a ganhar almas. Desde que o Espírito Santo os transforme, a exposição da palavra os transforme, o Espírito Santo está agindo no culto, está agindo na hora da pregação, na hora dos louvores. Então, Deus se encarregará de falar com eles, eles abandonarão os pecados, os jeitos, os trejeitos, mas nós não devemos colocar dificuldades. Você tem que já ter o cabelo comprido, se assembleia, saia lá embaixo, Você tem que usar terno, paletó completo. Irmãos, deixe que Deus trabalhe. Nós devemos nos afastar de pessoas que são maus obreiros, E o que é o obreiro? É todo aquele, irmãos, que trabalha na seara, que está ali trabalhando na frente da obra. E estes homens estavam fazendo um desfavor. Por que um obreiro? Por que um mau obreiro? Porque esses judaizantes, muitos deles eram mestres, ensinavam na sinagoga. E eles ensinavam na sua oportunidade, na sua pregação. Então, eles contrariavam o evangelho de Paulo, dado por Cristo Jesus, que nós chamamos no Novo Testamento, assim o chama, o evangelho da graça de Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Eu creio que Jesus transforma sim. Os irmãos conhecem o meu testemunho, Eu vim do mundo, eu vim de uma igreja que não tinha, uma regalia, tinha regalias, Porém, eu me portava da maneira decente, como eu achava que deveria ser, e sempre amei a doutrina pentecostal. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não tive dificuldades em vir para a Assembleia de Deus, Mas se a dificuldade do nosso irmão foi lhe causar escândalo, pegue leve com ele, Conduza-o com amor, com zelo, no caminho do Senhor. Leve-o até o pastor,
né, irmãos? E eu preciso explicar isso, que um assunto puxa o outro, não é verdade? Nós devemos nos livrar de pessoas que fazem um desfavor ao progresso do Evangelho. O progresso do Evangelho é almas dentro da igreja, não fora da igreja. Nós devemos ganhar almas. Nós devemos, meus irmãos, lutar para mantê-las no caminho da salvação. Obviamente, temos extremos, né? Dois deles. Primeiro, por que uma alma sai da igreja? É necessário ver os fatores, por que aquela alma saiu da igreja, né? Por que ela abandonou? Pode ser N motivos, né? Decepção com os homens, né? Alguns têm sua percepção, a sua visão acerca do evangelho e da doutrina, não é? Outros tiveram decepção com o seu irmão, né, em próximo, outros tiveram decepções com os homens de Deus. Todos é necessário, meus irmãos, avaliar o porquê que tal alma saiu da igreja, né? Por que tal alma saiu da igreja? Às vezes era um cristão, um crente, uma pessoa, um membro problemático, né? Que ele queria impor a sua visão, não queria obedecer à visão local, não é? Então, irmãos, tudo é necessário nós avaliarmos, mas é necessário, meus irmãos, nós entendemos que nós temos que agregar e não espalhar. Aonde há um agregamento, isso é muito bom. A pessoa, ela vem do mundo, ela vem, meus irmãos, triste, desamparada, oprimida, enferma, cheia de problemas. E vai os de dentro colocar mais problemas, irmãos, na vida daquela pessoa. É necessário, meus queridos irmãos e irmãs, nós entendermos que ninguém é perfeito dentro da igreja. Desde o pastor até o porteiro e os próprios membros, temos muitas dificuldades. Eu disse isso em algumas escolas dominicais da nossa igreja local. Irmão, a igreja não é um ambiente perfeito, de pessoas perfeitas, mas é um ambiente de pessoas falhas, que estão buscando melhorar naquele que é perfeito, que é Cristo Jesus. Se nós entendemos isso, nós teremos misericórdia dos nossos irmãos mais fracos, né? Nós teremos, meus irmãos, uma visão mais abrangente do pecado humano, né? Da depravação do homem, e nós vamos sentir mais misericórdia, piedade dos nossos irmãos, desde os novos convertidos até os mais velhos da fé que encontram essa dificuldade no caminho do Senhor. Amém, meus amados irmãos? Nós precisamos nos acautelar, né, dos maus obreiros, as pessoas que trazem peso para outras pessoas, e eles atrapalham o desenvolvimento do evangelho na igreja, levam os irmãos ensinando outras doutrinas, né? A salvação é pela fé em Cristo, meus irmãos. A circuncisão nossa é no coração e não no físico. Nós devemos circuncidar o nosso coração. A circuncisão, meus irmãos, era uma aliança que Deus fez com Noé, e assim, com Abraão, e fé assim, meus irmãos, se propagou por todos os judeus, não é? Essa é uma aliança que era externada de uma maneira física. Mas, obviamente, Deus não só queria selar o físico do judeu, Deus queria o coração do judeu. E isso vem a calhar do que Jesus disse, citando o profeta Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta sermos selados fisicamente com uma aliança externa de Deus, sendo que o nosso coração não está aliançado com Deus. Então é nisso que Paulo está falando, nós devemos circuncidar o nosso coração. Nós devemos, meus irmãos, em nosso coração, sermos fiéis a Deus. Então, irmãos, que tenhamos isto em mente ao ajudar alguém que está entrando na igreja. Por mais que fazemos parte de uma igreja histórica, uma igreja que conserva uma certa costume, né, de vestimentas, e isso não é uma imposição, Membros nossos podem ir de calça jeans e camiseta polo para a igreja, camiseta Hering para a igreja. Tem irmãs que têm calça jeans nas Assembleias de Deus. Isso, meus irmãos, não é doutrina, isso é um costume, e o costume vai do local, certo? Local. Eu não imponho costume em nossa igreja. Agora, o que eu prego e ensino é bons costumes,
né? Bons costumes. Nós não ditamos roupas, mas nós pregamos que o servo e a serva de Deus deve se vestir com modéstia. Isso não é costuso e costume, isso é Bíblia, isso é educação, isso é ética, isso é moderação. Isso o crente tem que ser, com terno e sem terno, com saia e sem saia, vestir-se com modéstia, com certeza. Vai numa presbiteriana e vê se você encontra alguém vestido fora de modéstia. Vai numa igreja batista tradicional e você vê alguém vestido fora de modéstia. Na nossa igreja, Assembleia de Deus, também, irmãos, nós devemos nos vestir bem. Somos representantes de Jesus Cristo na terra, não é, irmãos? Então, isso nós devemos fazê-lo. E fazê-lo sim, fazê-lo muito bem. Então, meus irmãos, não vamos fazer um desfavor a Deus. Vamos fazer um favor ao Senhor e à sua obra. Está chegando alguém na igreja, abrace ele, ame ele, com suas dificuldades. Abrace ele, ame ele, ajude a igreja local a cuidar dele. Você, como um irmão mais velho, que está mais tempo na igreja do que aquela pessoa que está entrando, porque era este problema que Paulo estava enfrentando em Filipenses. Agora, os falsos obreiros, deixe que o ministério, os pastores que estão acima deles, pastores da congregação, trate estas coisas, né? Mas nós abramos os braços para receber aqueles que estão chegando. Amados irmãos, que Deus lhe abençoe, em nome do Senhor Jesus. Deixo essa reflexão bíblica, essa reflexão teológica para os irmãos, né? Acautelai-vos, né? Dos maus obreiros. Acautelai-vos dos maus crentes. Acautelai-vos de tudo o que é mal. Amém? Que Deus lhe abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.